Para iniciar o software, basta, eh, deixa eu procurar aqui a pasta dele. Basta vir aqui, clicar nele, esperar um pouco. Se for a primeira vez, provavelmente o antivírus vai reclamar, vai fazer um escaneamento e depois ele vai para essa tela preta. No meu computador demora mais ou menos 1 minuto. Eu vou fechar aqui por enquanto o vídeo, porque para não ficar um vídeo maior ainda. Então aqui, depois que ele estiver pronto, vai abrir essa tela inicial. Eu vou dar um overview aqui no software, né? Não vou explicar minúcias de por que eu escolhi isso ou aquilo, mas mostrar como é que a gente pode utilizar o software, né? Então a gente vem aqui importar nosso CSV, lembrando, CSV separado por vírgulas e padrão americano para números. A gente tem aqui duas bases de dados. Eu vou escolher essa porque ela é maior, então para a questão de rede neural vai ficar melhor para comparar depois. A gente tem aqui, se a tabela aparecer aqui é porque ela foi importada com sucesso. Se ela não vier, então volta lá no CSV, dá uma olhada no arquivo que tem algum problema nele. Então ele vai vir, né, identificadores primeiro, depois valor ou a variável, né, dependente aqui, seja lá qual for a variável. Você vê que dá de modificar aqui também, né? Dá de arrastar, então sempre a primeira variável dependente, as demais as independentes. Se você quiser deletar ou ignorar, vem aqui, ignora a coluna. Perfeito? Vai ficar aqui numa cor diferente, mostrando que essas colunas estão sendo ignoradas pelo modelo. Aqui embaixo a gente escolhe as transformações e o software vai pegar essas transformações e fazer várias combinações por método de força bruta e vai ranquear ao final para o usuário ter uma decisão, digamos assim, guiada pelo ranqueamento, mas ele não é obrigado a escolher o modelo que o software que indica como o melhor. Vai ter outras ferramentas para decisão que não sejam apenas aqui o ranqueamento, né? Eu vou escolher aqui algumas transformações, a gente escolhe aqui o procedimento, que a gente pode escolher colocar algum nome ou não, não é obrigado, isso é só para questão de relatório que vai sair. O relatório sai aqui embaixo e também é exportado, então a gente pode olhar esse relatório fora, que inclusive é a minha opção, né? Dá de ver melhor. Aqui tem algumas configurações. Do lado esquerdo, os valores das variáveis do imóvel que a gente quer avaliar. Se eu não colocar nada aqui, ele já vai considerar um valor médio dessa tabela que eu importei. Aqui nós temos parâmetros da regressão e aqui parâmetros de rede neural. Então vamos lá. Eu vou inicialmente não fazer nada ali nas configurações e vou rodar meu modelo de regressão. Importante também, né, cria aí uma pasta só para melhorar a questão de resultados, né, ficar mais organizado. Porque ele vai pedir uma pasta, se você colocar na mesma pasta que o software, então vai ficar uma bagunça ali, cheio de figuras e tal, cheio de tabelas. Então recomendo deixar com a pasta separada. O antivírus também ele pode é, é, reclamar que o software está tentando acessar uma pasta. Tranquilo, é só aceitar, o software está tentando acessar essa pasta aqui do computador, né? Então, vamos lá. Ele já ranqueou, já fez o cálculo aqui, a gente escolhe aqui qual a transformação. A gente vê o R quadrado aqui, né? Ó. Se quiser colocar mais casas decimais, é só vir aqui com o botão direito e tem uma parte aqui que fala sobre casas decimais. É aqui, na verdade, né? No meio da tabela, preferências. Isso, você vem aqui e coloca, por exemplo, 4 casas. E aí você aplica e ele já te dá mais opções, né? Caso você queira ter mais visibilidade dos valores. Os valores bem parecidos, eu vou escolher o 70 aqui. 70.
Então aqui a gente tem os resultados aqui, ó, no relatório. Temos aqui algumas figuras, como histograma cumulativo, histograma normal. Temos aqui gráficos de multicolinearidade, né? Temos aqui gráficos, por exemplo, predição. Temos aqui também resíduos versus valores, muito utilizado. O relatório eu prefiro ver aqui, né? A gente tem um relatório aqui. Aqui o relatório. A gente vê aqui um resumo, digamos assim, do modelo, né? Dos mínimos múltiplos quadrados. Que a gente tem a variável, dependente já com a transformação, aqui as independentes. Nós temos as estatísticas do modelo de regressão, a nova, estatística e a significância global do modelo, coeficientes com seus valores, escalas e significância, função de regressão, função de estimação, os resultados do modelo de regressão com valores observados, estimados, resíduos padronizados, distâncias de Cook. E ao final desse tabelão, nós temos aqui uma lista de elementos que vão estar maior ou menor do que esses valores de referência, né? No caso aqui, são valores de referência para guiar a escolha a decisão do usuário, né? Se aqui se trata de outlier ou não. O usuário não é obrigado a escolher ou necessariamente aceitar aquilo ali como outlier. Ele pode vir aqui no gráfico de resíduo e tomar suas decisões a partir daqui. Aqui não me parece que é um outlier ali, então vou aceitar. Mas se você quiser, basta ir na tabela e ignorar aquela linha. Que as distâncias de Cook também, né? Como não tem nenhuma que passa de 1, então ele traz simplesmente aqui um espaço, né? Se tivesse, ele ia aqui colocar uma lista aqui dizendo com os valores, né? Aqui as correlações de variável dependente e independentes, multicolinearidade, para a gente julgar se tem ou não, ele traz uma matriz de correlação, o índice condicional, os VIFs. Com relação à normalidade, ele traz o teste de Kolmogorov-Smirnov, teste de Arkbera. Com relação à homocedasticidade, ele traz aqui teste White e o teste Brush-Pagan, a variável robusta, né, a variante robusta, desculpa. Com relação à linearidade, ele vai trazer testes de não linearidade, a variante quadrática, o teste de não linearidade de Rabon, o teste Ramsey-Reset, que é um teste também utilizado aí para especificação, né? Aqui a gente colocar, opa, colei 2 vezes. A gente vai ver aqui, né? É um teste muito utilizado para especificação em regressão linear. Eu trouxe a variante quadrática e cúbica. Todos eles estão concordando, né? Estão tendo a mesma conclusão, que o modelo é linear. Então, aí o usuário pode ter mais de um método, mais de um teste, aliás, para tomar sua decisão. Se for aplicável, também tem aqui testes de autocorrelação, da Watson, Brecht e Godfrey. Os resultados do modelo de estimação estão aqui. E depois nós temos algumas medidas de performance. E, por fim, a avaliação do imóvel propriamente dita, né? Aqui ele traz uma tabela mostrando se os valores extrapolaram ou não, né? Que isso a norma 14653 parte 2, ela traz essa questão de poder extrapolar ou não. Então aqui é uma ferramenta para ajudar a tomar a decisão. Por fim, ele vai trazer aqui os valores, né, com intervalo de confiança, predição, campo de arbítrio e análise exploratória dos dados. Eu vou pegar aqui esse valor como referência, 1.160.000. Vamos gravar esse valor aí. E agora eu vou fazer rede neural. Rede neural, eu já trago aqui alguns parâmetros, mas obviamente o usuário deve buscar parâmetros que se ajustem melhor ao modelo. Cada modelo é único, tem suas peculiaridades, então
então cada modelo vai ter parâmetros diferentes. Existe uma técnica que a gente chama de fine tuning, que é exatamente uma técnica que a gente treina, né, e testa vários parâmetros. E a gente vai, através desse treinamento, digamos, múltiplo, escolher qual foi o parâmetro ou quais foram os parâmetros que melhor representaram um modelo, né? Melhor definiram o modelo, melhor dizendo. Então, a gente vai buscar parâmetros que melhor definem o modelo daquela referente àquela base de dados. Então, tendo isso em mente, eu vou testar inicialmente esses parâmetros aqui que eu trouxe como default, né? Nem vou aplicar nada aqui, vou deixar assim mesmo. Demora um pouco mais do que regressão, porque evidentemente a gente está fazendo várias iterações ali, treinando o modelo. E aqui ele terminou. Vamos dar uma olhada lá no final. Estava 1.160.000, aqui está 1.015.000. Então, se a gente pegar aqui rapidinho uma calculadora, 1.160.000 dividido por 1.015.000, a gente tem uma diferença aí de 14% no resultado, né? Acho que eu fiz certo, né? 1.015.000, perfeito, 1.015.000. Vou, por exemplo, agora tentar mudar minhas configurações. Mas antes eu quero dar uma olhada nas curvas aqui, ó. Curva de convergência. Olha, a gente vê aqui que ele deu uma fugida aqui, né, no final, que é o de validação. Vamos alterar um pouco as configurações aqui. Vou colocar aqui uma porcentagem menor para validação. Vou colocar 400 neurônios. Aqui eu vou diminuir minha taxa de aprendizado para ele ir com mais calma, né, eu vou fixar minha amostra, que eu vou manter aquela amostra ali. Vamos ver o que vai dar agora. Ele vai demorar um pouco mais porque eu diminuí a taxa de aprendizagem. E parece que não melhorou muito. Vamos lá? Ó, não. Olha só, ficou interessante aqui. Comparando com a rede neural, com a regressão pelo menos, a gente tem valores bem parecidos agora, né? Era 1.160.000. 160 dividido por 1.168. 68. Na verdade, eu vou fazer esse aqui só para não ficar algo invertido. Então, só para não ficar o menor, né, dividido pelo maior, então eu fiz aqui só para a gente ter uma referência. Então, a gente teve uma queda aí de drástica, digamos assim, da diferença. Então, só porque eu mudei um pouco os meus parâmetros, então o modelo já melhorou bastante, né? Comparando, claro, com a regressão. E aqui pelo gráfico, me parece que ele tinha mais espaço ainda para melhorar, né? Ele estava indo numa decrescente aqui. Evidentemente, o modelo usa o early stopping aqui, então ele deu uma travada onde ele entendeu que foi o melhor ponto. Mas o gráfico, a priori, nos mostra que dava até de ir um pouco além. Mas essa técnica ela trava exatamente para evitar um overfitting, que é, enfim, é um outro problema. E a gente pode comparar, né, essas métricas aqui com a regressão, né? Para isso, claro, a gente tem que estar comparando amostras iguais. No caso aqui, como eu estou, tanto a minha amostra de validação como a minha amostra de treinamento são diferentes da amostra lá da regressão, então
cientificamente falando, não seria interessante a comparação aqui, né? A não ser que a mesma amostra que eu treinei lá, digamos assim, treinar na regressão, eu utilizasse para treinar aqui e a mesma de validação lá, eu validasse aqui também. Mas a critério de apenas mostrar como é que o software funciona é assim. Eu não passei pelo relatório aqui de rede neural, então aqui ele mostra uma estrutura básica da rede, ele traz aqui os pesos sinápticos, né, do modelo. Isso é interessante se o usuário quer reproduzir isso, né, através de uma tabela que eu não recomendo, é um pouco complicado isso no Excel ou alguma coisa assim, mas eu trago aqui, inclusive esses pesos aqui, esses pesos sinápticos, o usuário pode fazer esse cálculo se ele quer, pega esses pesos aqui e forma a rede. O software ele funciona para redes neurais. Se a gente, por exemplo, aqui fixar essa amostra como eu fiz, né, eu posso calcular quantas vezes for, eu vou ter esses mesmos resultados aqui, né, porque eu fixei a minha amostra e a minha semente, né, o meu seed interno, ele está fixado também. Então as aleatoriedades elas são removidas, digamos assim. Então, para a questão de reprodução do teste ou do modelo, né, dos resultados aqui, isso é interessante. Mas ainda assim, se o usuário quer tentar repetir isso no Excel, ele fica à vontade com esses pesos que eu trago aqui. Então é isso, a utilização do software. Aqui alguns créditos, né? Então é isso.